Eu sou Francisco Garcia e estou aqui para falar um pouco do processo civil. Na verdade, para dar umas dicas para concursos públicos e OAB a partir do conteúdo que nós vamos desenvolver agora, envolvendo o tema devido processo legal, inciso 54 do artigo 5º de nossa Constituição. Então, quando é, à luz da jurisprudência, à luz da doutrina, que nós temos concretizado o princípio do devido processo legal? Vou desenhar um mapa elucidativo desse devido processo legal, a fim de que nós então tenhamos uma ideia do que vem a ser o devido processo legal. Então, quando é que o devido processo legal se concretiza? Dentre as várias hipóteses possíveis de esse devido processo legal se concretizar, tem aquela ou envolvendo o caminhar, o desenrolar do processo na forma predeterminada legalmente. Então, um dos modos em que o processo consegue atingir o objetivo, o intento constitucional, devido processo legal, é ocorre quando ele segue o que a lei processual predetermina, desde a apresentação da petição inicial até a entrega da tutela jurisdicional. Nós sabemos que, desde o advento da Lei 11.232 de 2005, por exemplo, o processo civil, quando revelador de uma obrigação de quantia certa, ele é sincrético, isto é, fase cognitiva, fase de conhecimento e fase executiva dentro de um mesmo procedimento, apenas em fases distintas e não em ações autônomas. Então, o devido processo legal, ele é atingido quando o interessado apresenta a petição inicial, que é o ato deflagrador do processo. A apresentação da petição inicial é por intermédio dela que a inércia da jurisdição é quebrada. O artigo 2º do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que o juiz nada pode fazer a não ser que alguém provoque ele, que o jurisdicionado provoque o Estado juiz na forma, no modo, no tempo e no lugar previstos legalmente. O juiz nada vai resolver, nada vai determinar se não houver essa provocação, essa quebra da inércia da jurisdição, que se dá com a apresentação da petição inicial, segundo os seus requisitos próprios, artigo 282 e artigo 283 do CPC. O artigo 283, por exemplo, estabelecendo que a petição inicial deve vir anexados, devem estar acostados os documentos necessários para a sua propositura, como, por exemplo, a prova de que eu sou eu, a cópia do RG da identidade. Então, apresentada a petição inicial, já pode haver sentença, conforme nós sabemos. A sentença, na modalidade prevista no artigo 285-A, quando a matéria for unicamente de direito e no juízo já tiver sido proferida sentença de total improcedência. Em outros casos idênticos, aí o juiz poderá sentenciar sem importunar o réu. Sem importunar o réu, porque ele, juiz, já sabe que a sentença será de improcedência do pedido autoral. Então, o artigo 285-A dá uma celeridade, traz uma economia e outorga uma efetividade ao processo quando possibilita o juiz sentenciar sem citar. Mas a gente sabe que, quando não é o caso de sentença na forma do artigo 285-A, depois da petição inicial, via de regra, vem a citação. Citação que deve ser feita nos moldes procedimentais previstos entre os artigos 213 e 233. Feita a citação, que é o ato pelo qual se chama a juízo o réu ou o interessado, a fim de se defender, ele pode vir, ele pode não vir para dentro do processo. Se ele vier para dentro do processo, então ele se manifestará por intermédio de uma das suas respostas, de uma das respostas autorizadas legalmente. Contestação, exceção e reconvenção. E ainda impugnação ao valor da causa na forma do artigo 261 do Código de Processo Civil. Mas se ele não
contestar, se ele não apresentar quaisquer das respostas do réu, autorizadas pelo artigo 297 e seguintes do CPC, incidirá ou ocorrerá o fenômeno da revelia. Artigo 319 do CPC, reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Mas imaginemos que o réu respondeu, ele veio para dentro do processo. Se ele veio para dentro do processo, o juiz já pode sentenciar. Ou o juiz sentencia, ou o juiz marca audiência de instrução e julgamento. Se for o caso de julgamento antecipado da lide, hipóteses previstas no artigo 330 e seus desdobramentos, inciso 1 e inciso 2, quando, por exemplo, acontece a revelia, ou então quando a matéria é unicamente de direito e de fato, mas já existem documentos necessários, já existem documentos suficientemente necessários para o convencimento do juiz. Ele então julga antecipadamente a lide. Antecipada a quê? A audiência de instrução e julgamento. Não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, ele, juiz, então, marca a audiência de instrução e julgamento e sentencia. A sentença pode se dar de quaisquer das formas previstas no artigo 461, se o objeto, se o pedido inicial for uma obrigação de fazer ou de não fazer, 461A, se o objeto, se o pedido inicial envolver uma obrigação de dar, e 475J, se o pedido for condenatório em quantia certa. Se o pedido for condenatório em quantia certa e condenado, o réu não cumpre espontaneamente com a determinação judicial, abre-se a segunda fase do processo de conhecimento, na modalidade fase executiva, quando agora o autor vai poder se investir na vontade do réu e fazer com que o seu crédito seja cumprido, fazer com que o seu direito, melhor dizendo, seja cumprido. Óbvio, sob a intervenção do Estado juiz. E como é que o autor vai se satisfazer, de acordo com a sentença condenatória em quantia certa, neste segundo momento processual? Ora, o autor opta o modo pelo qual ele quer se satisfazer, se por adjudicação, se por alienação por iniciativa particular ou quaisquer outras modalidades de satisfação do credor. Daí, o Estado juiz vai determinar, vai tomar, às vezes, vai praticar os atos que o devedor deveria ter praticado espontaneamente, mas não o fez, mesmo sendo condenado em quantia certa, na forma do artigo 475J. E se o autor requerer adjudicação, quer isso dizer que o bem que foi penhorado e avaliado do réu virá para o patrimônio dele, autor. Se ele, por sua vez, não requerer adjudicação, mas sim a alienação por iniciativa particular, significa dizer que ele vai requerer ao Estado juiz que seja vendido o bem penhorado por intermédio de um corretor credenciado ao juízo, tal como estabelece o artigo 685C do Código de Processo Civil. Ou ainda, ele pode requerer ao Estado juiz que a venda desse em asta pública, por intermédio de praça ou leilão, se o bem for imóvel ou móvel, respectivamente, tal como estabelece o artigo 686 e seguintes do Código de Processo Civil. E, por fim, ele ainda pode requerer usufruto de bem móvel ou imóvel, artigos 716 a 724, quando então o bem penhorado e avaliado vai ser usufruído pelo autor. Se, por exemplo, a condenação em quantia certa, a sentença condenatória foi de R$10.000 e o bem imóvel penhorado está alugado por R$5.000, 2 meses de aluguel serão suficientes para que ele, autor, se satisfaça em sua inteireza em relação à condenação no valor de R$10.000. Então, satisfeito o credor totalmente, finaliza a fase executória por intermédio de uma sentença, a sentença de arquivamento do processo, nos moldes predeterminados no artigo 794, combinado com o artigo 795 do Código de Processo Civil. Então, esse é o panorama do devido processo legal em nosso ordenamento jurídico. É implementado quando o processo segue com validade até o seu final. Isto é, nos moldes predeterminados processualmente, desde a apresentação da petição inicial até a entrega da tutela jurisdicional. Essas as compreensões acerca do devido processo legal.
Muito obrigado e aguardo vocês na próxima aula.